Olá, graça e paz, bom dia, sejam todos bem-vindos para mais um dia do nosso plano de leitura. Muito bom dia a todos, que Deus abençoe vocês, que o Senhor possa abençoar a cada um de vocês. Vamos iniciar com uma oração? Pai, em nome de Jesus, eu te dou graças por esta manhã, obrigado pela vida das pessoas que têm acompanhado este projeto e que nós possamos alcançar a tua misericórdia e que nesta manhã nosso entendimento esteja aberto para compreender a tua palavra para a glória de Jesus. Amém. Amém? Que Deus abençoe você, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Desde já peço que você deixe aí o seu like, né, por favor, é muito importante para o canal, o seu like é muito importante para que esse canal, para que o YouTube entenda da importância do canal e que também nós possamos, de certa forma, crescer e ser entregues de forma orgânica pelo YouTube às demais pessoas. E também, se você puder, torne-se membro do canal, ajudando o canal a crescer aí por apenas R$ 4,99. Você pode ser membro do canal e desta forma auxiliar o Teologia para Todos a crescer em todos os seus projetos. Certo? Hoje, fazendo leitura, deixa eu colocar aqui um minutinho. Fazendo leitura dos capítulos 38, 39 e 40. Bora lá? 38, 39 e 40 de Gênesis. Vamos para a leitura. Capítulo 38. Judá e Tamar. Aconteceu por esse tempo que Judá se afastou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita, chamado Ira. Ali, Judá viu a filha de um cananeu, chamada Sua. Ele a tomou por mulher e teve relações com ela. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho, e Judá lhe deu o nome de Er. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz um filho, a quem ele deu o nome de Onã. Mais uma vez ela ficou grávida e deu à luz outro filho, a quem ele chamou de Selá. Ela estava em Quezibe quando o teve. Judá tomou uma esposa para Er, o seu primogênito, o nome dela era Tamar. No entanto, Er, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor e por isso o Senhor fez com que ele morresse. Então Judá disse a Onã: tenha relações com a mulher de seu irmão, cumpra a obrigação de cunhado e dê uma descendência ao seu irmão. Mas Onã sabia que o filho não seria considerado seu. Por isso, todas as vezes que tinha relações com a mulher de seu irmão, deixava o sêmen cair na terra, para não dar descendência a seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal aos olhos do Senhor, e por isso fez com que também este morresse. Então Judá disse a Tamar, sua nora: continue viúva na casa de seu pai, até que Selá, meu filho, cresça. Pois Judá pensava assim: é para que não morra também este como os seus irmãos. Assim, Tamar se foi, passando a morar na casa do pai dela. Algum tempo depois morreu a mulher de Judá, que era mulher de Sua. Quando terminou o período de luto, Judá foi até onde estavam os tosqueadores de suas ovelhas em Timna, ele e seu amigo Ira, o adulamita. E alguém foi dizer a Tamar: eis que o seu sogro está a caminho de Timna para tosquear as ovelhas. Então ela tirou as suas roupas de viúva e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se sentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, porque ela sabia que Selá já era homem e ela não lhe havia sido dada por mulher. Quando Judá a viu, pensou que se tratava de uma prostituta, pois ela havia coberto o rosto. Então se dirigiu a ela no caminho e lhe disse: venha, quero ter relações com você. Acontece que ele não sabia que ela era sua nora. Ela respondeu: o que você me dará para ter relações comigo? Ele respondeu: eu mando para você um cabrito do meu rebanho. Ela perguntou: você deixa comigo alguma garantia até mandar o cabrito? Ele respondeu: que garantia posso deixar com você? Ela disse:
o seu selo, o seu cordão e o cajado que você tem na mão. Ele lhe deu os objetos, teve relações com ela e ela ficou grávida dele. Tamar se levantou e foi embora, tirou o véu e pôs outra vez as suas roupas de viúva. Judá enviou o cabrito por meio do Adulamita, seu amigo, para reaver a garantia que tinha deixado com a mulher, mas ele não a encontrou. Então um amigo de Judá perguntou aos homens daquele lugar: onde está a prostituta cultual que costumava ficar junto ao caminho de Enaim? Responderam: aqui não havia nenhuma prostituta cultual. Ele voltou a Judá e disse: não encontrei a mulher. E além disso, os homens do lugar me disseram que lá nunca houve nenhuma prostituta cultual. Judá respondeu: que ela fique com aquelas coisas para si, para que não venhamos passar vergonha. Eis que mandei o cabrito, mas você não encontrou a mulher. Passado quase 3 meses, foram dizer a Judá: a sua nora Tamar se prostituiu, pois está grávida. Ao que Judá respondeu: traga-na para fora para que seja queimada. Quando a estavam trazendo para fora, ela mandou dizer ao sogro: eu estou grávida do homem a quem pertencem estas coisas. E disse mais: veja se reconhece de quem é este selo, este cordão e este cajado. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, porque não a dei a selar meu filho. E nunca mais teve relações com ela. E aconteceu que, estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. Ao nascerem, um pôs a mão para fora, e a parteira, tomando-a, amarrou nela um fio vermelho, dizendo: este saiu primeiro. Mas recolhendo ele a mão, o outro nasceu primeiro. E a parteira disse: como você rompeu a saída? E lhe deram o nome de Perez. Depois nasceu o irmão em cuja mão estava o fio vermelho, e lhe dera o nome de Zera. Capítulo 39. José na casa de Potifar. José foi levado para o Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos de seu dono e o servia. E ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou às mãos tudo o que ele tinha. E desde que Potifar o fez mordomo de sua casa e encarregado de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia. José tinha um belo porte e boa aparência. Assim, depois de algum tempo, a mulher de Potifar pôs os olhos em José e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu dono: escute, o meu senhor não se preocupa com nada do que existe nesta casa, porque estou aqui. Tudo o que tem, ele passou às minhas mãos. Não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada, a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ela falava com José todos os dias, mas ele não lhe dava ouvidos, recusando-se a ir para a cama com ela e a ficar perto dela. Aconteceu, porém, que certo dia José entrou na casa para fazer o seu serviço, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pela roupa e lhe disse: venha para a cama comigo. Ele, porém, deixando a roupa nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Quando notou que José tinha fugido para fora, mas havia deixado a roupa nas mãos dela, chamou pelos homens de sua casa e lhes disse: vejam, meu marido nos trouxe este hebreu para nos humilhar. Ele entrou no meu quarto querendo me levar para a cama, mas eu gritei bem alto. Quando ele ouviu que eu levantava a voz e gritava, deixou a roupa ao meu lado e saiu, fugiu para fora.
E ela conservou junto de si a roupa de José até que o dono dele voltasse para casa. Então lhe falou segundo as mesmas palavras e disse: O escravo hebreu que você nos trouxe entrou no meu quarto para me humilhar. Mas quando levantei a voz e gritei, ele deixou a roupa ao meu lado e fugiu para fora. Quando o dono ouviu as palavras de sua mulher, que lhe disse: Foi assim que o seu escravo me tratou, ele ficou irado. E o dono de José o tomou e o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Capítulo 40. José, na prisão, interpreta 2 sonhos. Passadas estas coisas, aconteceu que o copeiro e o padeiro do rei do Egito ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. O faraó indignou-se contra os seus 2 oficiais, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe, e mandou prendê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. O comandante da guarda os deixou aos cuidados de José para que os servisse, e por algum tempo estiveram na prisão. E os 2 sonharam, cada um o seu sonho, na mesma noite, cada sonho com o seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que se achavam encarcerados. Quando José chegou pela manhã, viu-os e eis que estavam preocupados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que estavam com ele no cárcere da casa do seu senhor: Por que vocês estão com a cara triste hoje? Eles responderam: Tivemos um sonho e não há quem o interprete. José lhes disse: Não pertencem a Deus as interpretações? Conte-me o sonho que tiveram. O sonho do copeiro-chefe. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho a José. Ele disse: Em meu sonho havia uma videira diante de mim, e na videira havia 3 ramos. Ao brotar a videira havia flores, e seus cachos produziam uvas maduras. O copo de Faraó estava na minha mão. Peguei as uvas e as espremi no copo de Faraó e o entreguei a Faraó. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai reabilitar você e reintegrá-lo no seu cargo. E você lhe dará o copo na mão dele, segundo o costume antigo, quando era seu copeiro. Porém, lembre-se de mim, quando tudo lhe correr bem. Peço que você seja bondoso para comigo e fale a meu respeito com Faraó e me tire desta prisão, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus e aqui nada fiz para que me pusessem nesta masmorra. O sonho do padeiro-chefe. Vendo o padeiro-chefe que a interpretação era boa, disse a José: Eu também sonhei. E eis que 3 cestos de pão branco estavam sobre minha cabeça. No cesto mais alto havia todo tipo de comida que um padeiro faz para Faraó. E as aves comiam do cesto que estava sobre a minha cabeça. Então José disse: Esta é a interpretação do sonho. Os 3 cestos são 3 dias. Dentro de 3 dias, Faraó vai mandar cortar a sua cabeça e pendurá-lo numa árvore, e as aves comerão a sua carne. No 3º dia, que era aniversário de nascimento de Faraó, ele deu um banquete a todos os seus servos, e no meio destes reabilitou o copeiro-chefe e condenou o padeiro-chefe. Reintegrou o copeiro-chefe no seu cargo, no qual dava o copo na mão de Faraó, mas mandou enforcar o padeiro-chefe, como José havia interpretado. Porém, o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu-se dele. Ok? Vamos agora para nosso momento de análise desses capítulos. Alguns capítulos mais curtos, né? Vamos ver capítulo 39 e 40, relativamente mais curtos que os outros capítulos que estamos acostumados a ler aqui, tá? Mas, de qualquer forma,
existem questões bem interessantes para nós analisarmos aqui no capítulo de número 38. O capítulo de número 38 vai falar primeiramente de Judá e Tamar, né? Deixa eu posicionar aqui e já compartilho com vocês. Só um pouquinho, tá? Só um minutinho. E aí a gente já joga para a tela para fazer as nossas anotações aí do capítulo de número 38. Pois bem, vamos lá. Deixa eu jogar aqui na tela. Está aí. Prontinho. Nosso caderno de anotações aqui que já está bem extenso, né? De muitas anotações que já fizemos aqui nesse caderno. Então, olha que interessante. A história de José aqui, ela é interrompida e de súbito é inserida essa triste história que envolveu Judá, tá? À primeira vista parece uma inserção um pouco bizarra, mas após uma maior consideração, a gente pode ver uma lógica intrínseca aqui. Indiretamente, nós estamos sendo informados como Deus não se equivoca. O homem mais jovem, que é José, haveria de obter a ascendência sobre o seu irmão mais velho. Judá, que aparentemente tinha tomado o lugar do primogênito Rúben, depois que este violentou Bila, concubina de Jacó, né? Então, tanto que nós vamos ver depois, lá em Gênesis 49, que a bênção de Jacó a Rúben foi uma bênção menor. Judá é que tinha sugerido que os irmãos de José o vendessem aos ismaelitas. Então nós vamos ver aí então esta possibilidade da primogenitura, então, né, daquela bênção da primogenitura cair sobre Judá. E alguns motivos por esse capítulo aqui, né? Parece que ele é um interlúdio. Primeiro, a providência de Deus que soergueu sobre o irmão mais novo, né? Então José asseguraria a sobrevivência de Israel em um período de crise. Então uma provisão divina ali. Segundo, e até contra as ordens divinas e os costumes de Israel, que poderiam ter se misturado com os cananeus mediante os casamentos mistos, né? Nós vemos aí o que está acontecendo aqui é uma desobediência às ordens de Deus. E terceiro, a perda de um marido, né, trazendo grandes problemas para a vida de Tamar, né? Vamos ver um incesto heróico, né? Tamar tomou as medidas necessárias, claro, para assegurar a ela justiça por meio de um ato de incesto heróico, tá? E o relato talvez quisesse justificar a mistura de Israel com os cananeus. E aqui tem algo muito importante que eu quero começar a frisar aqui, né? Primeiro que Judá viu a filha de um cananeu chamada Sua, ele a tomou por mulher e teve relações com ela, tá? Então, Judá, de certa forma, ele tem aqui uma mistura de raças aqui, né? De povos, melhor dizendo, tá? Então nós vamos ver, por exemplo, que Judá, ao se juntar com Sua, né? Ela fica grávida e ela tem, primeiramente, um filho chamado outro filho chamado Onã e um filho chamado Selá, tá? Judá tomou uma esposa para o seu primogênito, tá? E o nome dela, Tamar, tá? Então, olha só, o que é interessante nessa história toda aqui, tá? Tamar, né? Que significa palmeira, né? O nome Tamar significa palmeira. Sua, que era esposa de Judá, ela era
ela era cananeia, certo? Cananeia. E aí nós temos Tamar tornando esposa de Er, tá? E vamos ver também Tamar, essa Tamar aqui é a que vai aparecer depois lá na genealogia de Jesus, tá? Existem 4 mulheres chamadas Tamar na Bíblia, tá? Então, esta aqui vai aparecer na genealogia de Jesus. Essa Tamar aqui, ok? É uma das mulheres da genealogia de Jesus. O fato interessante aqui é que o texto vai dizer que o primeiro filho era, embora primogênito, ele era mau aos olhos do Senhor, tá? Ele era perverso, a palavra aqui é desagradável, maligno, tá? Então ele era perverso ou maligno. A palavra aqui, ela justamente é uma sílaba quase, né? Em hebraico, ra, que significa perverso, maligno, ruim, desagradável. E a Bíblia diz que ele morre. E aí havia uma cultura que depois vai virar a lei do levirato, né? O que é a lei do levirato? Muito interessante nós entendermos isso aqui. A lei do levirato era o seguinte: se um homem, se o primogênito, ele casasse e não tivesse filhos, o segundo irmão tinha o dever de casar com a sua esposa, e o primeiro filho que ele gerasse não seria dele, mas sim do irmão falecido. Levaria o nome do irmão, seria descendente do irmão, como possibilidade de dar continuidade ao nome. Então, olha o que o texto diz. Morreu o primeiro, são 3 filhos de Judá, morre o primeiro. O segundo, então, recebe a mulher, né? Recebe a mulher como sua esposa, tá? Sempre erro aqui. Mas o texto diz que Onã sabia que o filho não seria considerado seu, tá? E a Bíblia vai falar ali, né, no verso de número 9, que ele, todas as vezes que ele tinha relações com a sua mulher, ele dava um jeito de não engravidá-la, né? Então, o texto ali vai dizer que Onã ofendia a lei do casamento levirato, tá? Então, ele estava ofendendo o nome do falecido. Esta era, e quando o texto diz isto, porém, que ele fazia era mal ao Senhor, e também o Senhor permitiu que ele morresse, é porque ele estava não só ofendendo o nome do irmão, mas também estava, de certa forma, fazendo com que o casamento fosse desonrado, certo? E aí o que acontece? Judá percebe que, poxa, né? Morreu os 2 primeiros filhos e diz o seguinte para Tamar: olha, tu continua viúva, ok? Permaneça viúva, vá para a casa do seu pai até que o meu filho, porque certamente Selá era o mais jovem, era o caçula, talvez era uma criança ainda, ou não estava ainda na idade de casamento, mas Judá já estava tramando e preocupado, né, em perder mais um filho e desta forma fazendo com que Tamar saísse da sua família. A Bíblia vai dizer que passado algum tempo morre a esposa de Judá, sua, né? Quando termina o período do luto, passado o período do luto, ele vai para um lugar aonde estavam, né, tosqueando as ovelhas, tá? Diz até onde os tosqueadores de ovelhas, estavam os tosqueadores de suas ovelhas, em Timna, e ele, seu amigo, Ira, o Adulamita, e alguém foi então avisar a Tamar. Tamar se veste ali como uma prostituta, e aí o termo é interessante porque ela tira as vestes de sua viuvez, então provavelmente havia vestes especiais para a viuvez,
e as prostitutas daquela época, né, claro, variava de região para região, mas elas se vestiam. E aí, elas se vestiam de acordo com a região, tá? Então, até o texto vai dizer que ela colocava um véu, era como se fosse um capuz, tá? Para esconder a face, diferente do véu que Rebeca está utilizando, que ela coloca quando desce, né, da onde ela estava para encontrar Isaac, tá? Então, o uso desse véu provavelmente indicasse uma dedicação e humildade diante de alguma divindade, tá? Tanto que se cria depois uma profissão chamada prostituta cultual, tá? Então, o véu se tornou o símbolo desta profissão, tá? Havia uma deusa chamada Star, que era conhecida como a deusa velada, tá? Star, a deusa velada, e as suas devotas imitavam, né? As devotas a esta deusa imitavam. Então, por isso vem, talvez isso até explique o véu das noivas, né? Então, fazendo até um parênteses aqui, quando a gente entra naquele debate do que é pagão, o que não é pagão, notem que o casamento, por exemplo, a celebração de um casamento, ela é recheada de práticas pagãs. O véu da noiva, o vestido da noiva, o vestido por ser branco, o buquê, tudo isso, as alianças, tudo isso remetem a cultos pagãos, né? Por isso que a gente tem que parar, né? Amadurecer e parar de se preocupar, porque a aliança hoje, na nossa cultura, principalmente para nós cristãos, simboliza um pacto, uma aliança. Então, diferentemente do que pensavam os pagãos. Então, e tem crentes que ficam, né, fazendo olha, porque algo foi pagão, então nós não podemos utilizar. Então, por isso a gente não poderia utilizar a internet, porque ela é utilizada para tantas coisas ruins, né? Para tantas coisas que Deus desaprova. Mas, né, vamos avançar em maturidade, certo? E aí o verso de número 18 vai dizer que um diálogo ali entre Judá e Tamar, né? Ele queria ter relações com ela. Provavelmente ela estava vestida de um jeito que ele não a reconheceu, talvez até a própria voz. E ela pede 3 coisas. Tamar não estava aqui de brincadeira. Ela pegou coisas que realmente eram insígnias de um homem de posição entre os hebreus, tá? Primeiro, um anel. O anel, ou o selo, tá? Seu selo era um anel que selava uma espécie, né? Era uma espécie de anel que deixava impressões em documentos acerca de negócios efetuados. Para vocês terem uma ideia, a Septuaginta aqui não chama selo, chama anel. Outras traduções vão conceber alguma espécie de joia ou peça de metal, tá? Outro sentido interessante, tá? É o cordão, tá? Mediante o cordão. Cordão também era uma joia. Algumas traduções vão dizer bracelete em lugar do cordão. Outras falam em capa. O sentido exato da palavra aqui, ele é meio duvidoso, assim, tá? A palavra usada para cordão aqui, tá? Ou linha de coser, ou torcida, ou bracelete, né? Ela vai dizer o seguinte, ó. Cordão é patril. Patril, tá? E o cajado. O cajado era uma espécie... era uma bengala longa, né? O cajado... os pastores usavam muito. Era um instrumento muito utilizado, certo? Então, ele também
ele era decorado, cada cajado era decorado, não era simplesmente aquilo que a gente acha que era um pedaço de madeira. Eles entalhavam representando aves, flores, outras figuras, e alguns cajados eram tão preciosos que passavam de pai para filhos, né? Os cetros dos reis e de altos oficiais de governo foram desenvolvidos a partir dos cajados. E aqui a gente vê, né, a grande estupidez do próprio Judá, que entrega os objetos para ela, né? Ela era, imaginem, ele achava que ela era uma prostituta, tá? Então ele está entregando as questões mais preciosas em relação à posição dele dentro do status da comunidade hebraica, da comunidade que está se desenvolvendo ali, para uma prostituta cultual, tá? E aí o texto vai dizer justamente no verso 21, usando esse termo, quando o amigo de Judá volta para entregar o cabrito, o texto ele pergunta: onde está a prostituta cultual? Era uma prática, prostituição religiosa era uma prática generalizada entre os cananeus. As mulheres vendiam seu corpo em favor de santuários, onde deuses e deusas eram honrados, né? O dinheiro assim recolhido era usado para a manutenção das instalações, dos ritos e dos cultos. Em Canaã, né, um desses cultos era a esta deusa Estar. Então, Tamar, né, uma mulher cananeia, está aí na descendência de Jesus. Há quem diga, né, que os cananeus dão origem, né, os cananeus que vão habitar ali na África são os antecedentes dos africanos, né? Africanos. Desta forma, acredita-se que, né, há pesquisas e artigos que trabalham a respeito disso, que Tamar era uma mulher na genealogia de Jesus e uma mulher negra, tá? Uma mulher negra na genealogia de Jesus, tá? Porque os cananeus vão habitar ali a África, né? E ali, desta forma, povoar constantemente esse lugar, tá? Então, é interessante, algo bem interessante para a gente estudar, né? E um fato bonito aí na história da genealogia. Certo? Depois adiante nós vamos ver um jogo de poder de Tamar, no verso 25, né? Quando Judá descobre que a sua nora está grávida, olha, vamos queimá-la, vamos matá-la, né? Ela precisa ser condenada. E aí vem o jogo dizendo, olha, meu senhor, tenta identificar aí de quem é esse cajado, de quem é esse bordão, né, esse cordão, e de quem é esse selo. E aí a gente percebe que Judá reconhece e nunca mais tem relações com ela, né? E ela dá à luz a 2 filhos para Judá, né, que é Perez, né? São gêmeos, né? O texto vai dizer isso, Perez e Zera, tá? Ali no verso de número 29. Tá? Interessante que a Bíblia diz que um coloca a mão para fora, né? Como se estivesse querendo agarrar a vida, lutando para vencer Perez, seu irmão gêmeo, mas Zerá parecia um vencedor. Perez no hebraico é separação e Zerá é broto, rebento ou brilho. Ok? Depois nós temos o capítulo 39, que vai falar sobre José na casa de Potifar. Então, o texto volta para José, abre um parênteses desse relato que aconteceu na vida de Judá, e agora a gente volta para o texto em que nós vamos ver aí a vida de José. Eu quero só fazer aqui em relação a esse capítulo, porque ele é um capítulo que narra
narra simplesmente uma história que é bem interessante, mas ela assim, não traz nenhum detalhe assim que a gente pudesse se aprofundar mais, mas a gente vai ver assim, por exemplo, que José, primeiro, tem a bênção de Deus no capítulo 39, tá? Então, é interessante a gente fazer o seguinte, uma cronologia dos acontecimentos, tá? Em 1898, aproximadamente, José é vendido escravo, tá? Escravo. 1885, 13 anos depois, ele é liberto da prisão. E aqui, liberto da prisão, ele está com 30 anos. Ele foi preso com 17 anos. 30 anos, ele vira governador. Provavelmente, 1878, nós temos os 7 anos de fome, que foram antecedidos por 7 anos de abundância. E aí, estima-se que 1876 é ordem decrescente, né? Jacó e sua família se mudam para o Egito, tá? Então nós temos aí algo bem interessante em relação à vida de José, tá? Então, o que vale ressaltar aqui, José era fiel a Deus, tanto que ele vai dizer isso para a mulher de Potifar, né? Depois da cena que acontece, ele é preso, porque Potifar vai acreditar na sua mulher, óbvio, e aí nós vamos ver que Deus estava tanto com José, que ele, embora preso, né, ele fez com que encontrasse, o Senhor fez com que ele encontrasse favor diante dos olhos do carcereiro, a ponto dele ter a chave, né? A ponto dele cuidar do cárcere, a ponto dele fazer tudo o que se deveria fazer ali naquele processo de encarceramento, tá? Então isso é bem interessante de nós percebermos. Certo? Aí no capítulo de número 40 vem um relato muito interessante, que é o relato do José, que antes era sonhador, agora interpreta sonhos. Olha que interessante, né? O homem que antes sonhava, agora está interpretando. Claro que nem todo sonho é uma expressão divina ou em relação a algo do futuro. Nada disso, tá? Existem, sim, Deus fala por sonhos, mas nem todo sonho é algo que vem da parte de Deus, porque há uma produção grande quando o nosso corpo está, né, quando nós estamos dormindo e o cérebro continua ali trabalhando, né? Aí nós vamos ver o texto citando o copeiro e o padeiro, tá? Alguns textos vão chamar de copeiro-chefe, padeiro-chefe, depois vai dizer aqui, ó, copeiro-chefe e padeiro-chefe, oficiais. Então eles eram os principais servos, tá? Então o Targum de Jonathan, ele dá a informação que o erro desse homem, provavelmente, claro, isso aqui tá na cultura, tá no folclore hebraico ali de interpretação, tá? São vários Targuns que interpretam. Jonathan diz que provavelmente o copeiro-chefe tentou envenenar o rei, tá? Há um outro Targum, que é o de Jarque, que pensa ter sido uma coisa menor, talvez, deixou cair um inseto, um objeto na taça, né? Ou serviu um vinho de uma outra qualidade, porque visto que o homem não demorou para ser reabilitado, então não foi algo grave, né? E o termo aqui é quem dá de beber, o copeiro, né? Quem dá de beber, quem realmente serve o rei, tá?
Aí o texto também vai falar sobre o padeiro, o padeiro interessante, né? Fala sobre cozinhar, não é só pão, tá? Ele era o cozinheiro, a palavra para padeiro aqui, padeiro é o FEP, ou seja, cozinheiro, tá? Confeiteiro, não só quem faz pães. Daqui a pouco você olha o texto e vai dizer, era quem fazia pão. Não, não era só pães, tá? Era o cozinheiro do rei, tá? Eles vão ter 2 sonhos, e aí o primeiro sonho, José interpreta o sonho do copeiro, né? O sonho vai dizer, olha, eu vi uma videira, né? Ele era o copeiro, estava servindo, então o texto vai dizer, eu vi uma videira. E aqui é interessante que os dois oficiais acabam, de certa forma, confiando em José e contando o sonho. Tá? E aí mostra que eles não tinham esquecido dos sonhos. Eles contaram em detalhes, uma alegoria, né? Uma simbologia de uma videira, no sentido de que, olha, eu que sirvo, eu vi lá 3 ramos, brotou, havia flores, seus cachos produziam uvas maduras, tá? Produziam uvas maduras, ou seja, estava pronta para... e aqui falando ao relacionamento do copeiro, não era só alguém que servia, provavelmente, ele produzia o vinho, porque ele diz, olha só, peguei as uvas, espremi no copo de Faraó e o entreguei. Ou seja, literalmente ele fazia. Então a ideia do copeiro não é também só quem serve, né? É também quem fabrica. Então provavelmente, talvez até uma das suas falhas foi justamente servir daqui a pouco um vinho com uma uva passada do tempo lá, né? Porque ele cita madura, né? Ou uma uva ainda antes do tempo. Daqui a pouco o Faraó pediu um vinho e ele não tinha, ele serve uma uva antes do tempo. Então aquela ideia do Targum de envenenamento, se fosse envenenamento, certamente ele seria morto, né? Então, e aí a interpretação do sonho, olha, dentro de os 3 ramos são 3 dias, e dentro de 3 dias o Faraó vai reabilitá-lo, porque certamente o Faraó estava com dificuldade de encontrar alguém ou coisa parecida, ou gostava do seu copeiro, ou tomou uma decisão no impulso, e você dará o copo na mão dele, né? Então era o veículo de trabalho estava no sonho, que era este copo, entregar o copo, tá? Ele vai te reabilitar, tá? Então os 3 ramos são 3 dias de espera, né? E tem algo interessante acrescentado aqui, que José vai dizer, porém lembre-se de mim, estou aqui te fazendo um favor, estou te dizendo, te consolando nesse período de tribulação, mas tu poderia lembrar de mim, né? Esse lembrar se estima que seja, então, 2 anos depois, até a palavra vai, né, de certa forma, nos orientar para isso, né? 2 anos, passado 2 anos do sonho, parece que o copeiro esqueceu e daí sim lembrou-se, né? Porque daí ele faz um desabafo, ó, eu sou bondoso, peço que seja bom, melhor, peço que seja bondoso comigo, eu estou aqui estou aqui injustamente, fui roubado da minha casa, estou preso porque não fiz nada, né? Aqui um desabafo, né, da parte de José. Ok? Opa, onde é que tá aqui? Só um pouquinho, gente. Acho que eu esqueci de botar o do padeiro aqui. Um minutinho só. Verso 15. Só um pouquinho. E a gente já encerra aqui. Faltou uma página no meu caderno de anotações. Agora sim, encerrando o capítulo de número 40,
nós vamos ver ali José interpretando o sonho do padeiro-chefe. E é interessante que o versículo 16 vai dizer que o padeiro percebe, quando viu que José tinha entendido o sonho do copeiro, quis contar o seu. Né? Opa, a interpretação é boa, vou contar o meu. Sonhei que tinha 3 cestos de pão branco sobre a minha cabeça e havia aves comendo. E José interpreta. Os 3 cestos também são 3 dias, mas tem um porém, meu amigo. Dentro de 3 dias, o faraó vai cortar a tua cabeça. Tá? E aqui é um jogo de palavras, né? É interessante porque o trecho cortar a cabeça, algumas traduções, elas até nem vão trazer essa referência para o cortar a cabeça no verso 18, tá? Algumas traduções dizem te tirará fora a cabeça, né? No sentido de tirar a tristeza e a lamentação. Parece que José está dizendo a fatalidade que vai acontecer, mas num certo sentido tentando trazer calma para o prisioneiro que está com ele ali, tá? A Bíblia fala que no 3º dia era uma festa de nascimento, né? O aniversário, comemoração de aniversário de nascimento de Faraó. Né? Foi um dia festivo. Certamente ele soltava prisioneiros nesse dia, certamente também executava, essa era a ideia, né? De uma certa forma até de alegrar os convidados que estavam ali, e daí e isso até vai remeter para algo que acontece lá com Jesus e Barrabás depois, né? E no meio desses ele reabilita o copeiro-chefe e condena o padeiro-chefe. Tá? O texto vai dizer que ele reintegra, né, o copeiro, que agora no qual dava o copo novamente para Faraó, mas mandou enforcar o padeiro. E o texto vai enfatizar que o copeiro-chefe não se lembrou de José, esqueceu de José. Né? O texto aqui realmente, olha, ele deixou de cuidar, como se, olha, vou viver minha vida, né? Foi um fato que aconteceu na prisão e não me interessa muito aquele homem que está lá. Então a palavra aqui utilizada para esquecer é justamente shakak, que vai significar ignorar, definhar. Né? Ou seja, ele simplesmente ignorou totalmente a possibilidade de lembrar de José. Certo? Chegamos ao final deste nosso dia, nosso 13º dia do plano de leitura. Que Deus abençoe você. Desde já deixe o seu like, compartilhe, marque alguém, envie para alguém, deixe o seu comentário, retorne para o vídeo, deixe o seu comentário, é muito importante. E o seu like também é de fundamental importância para que esse vídeo alcance mais pessoas. E se você desejar ser um contribuinte, fazer parte desse canal, né, ter esse canal como seu também, seja membro do canal por apenas R$ 4,99. Você pode ajudar aos projetos do Teologia para Todos. Que Deus abençoe você, fique na paz que excede todo entendimento e até amanhã, dando continuidade à leitura do nosso plano de leitura, a Bíblia toda em um ano. Até lá, se o Senhor Deus assim permitir. Tchau, tchau.